começando hoje comigo mais um episódio do Livro dos Espíritos. Eu sou Rafael Soares e vamos começar mais essa leitura muito bacana, comentando aqui para vocês a perspectiva dos espíritos sobre o espiritismo e toda essa doutrina maravilhosa. No último episódio nós encerramos o capítulo que falava sobre os três reinos, né? E nesta oportunidade nós vamos iniciar a parte talvez mais importante do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre as leis morais. É um capítulo aqui que deixa a gente bastante feliz, porque nós vamos entrar aí bastante também na esfera do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos entrar na esfera dos ditames do nosso Criador, as leis que Ele colocou a nosso favor, né, para que nós possamos evoluir. Então, uns vão achar um pouco mais duro, outros vão achar necessário. Eu acho necessário. Então, você que não participou ainda dos vídeos, não assistiu os vídeos ainda, não fez os seus comentários, entre no nosso canal, se inscreva, acione o sininho lá para você receber as notificações, curta este vídeo aqui e se você tiver aí um tempo, assista os vídeos anteriores sobre o Livro dos Espíritos, porque é a partir desses vídeos, a partir dessas leituras que você vai começar a engrandecer o seu conhecimento sobre o Espiritismo. Este livro, que é o Livro dos Espíritos, é a base doutrinária. Se você quer saber sobre o Livro dos Espíritos, quer saber mais sobre o Espiritismo, tem que partir desse ponto, senão você não consegue ganhar um pouquinho mais de conhecimento, vai ter sempre que buscar o Livro dos Espíritos. Apesar que sempre fazemos isso, né? Mas é bom que você tenha a base doutrinária para que você não se confunda, ok? Então não se esqueça aí de dar uma curtidinha, assista os vídeos passados e vamos começar mais um estudo do Livro dos Espíritos. Então, na semana passada a gente até fez a leitura aqui, né, final, sobre esse capítulo que nós vamos entrar. Nós entramos um pouquinho aqui no prefácio dele, né, praticamente, né? Mostrar aí para vocês o que espera daqui por diante, o que nós vamos aprender daqui por diante, né? E eu espero que vocês curtam bastante e aproveitem, porque é fundamental saber isso daqui. A partir disso aqui a gente ganha mais responsabilidade como espírita, mais responsabilidade como humano, mais responsabilidade como espírito. E a partir desse momento as nossas escorregadas têm um preço diferente. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o conhecimento nos dá uma responsabilidade maior sobre os nossos passos. Então não podemos depois dizer que não sabíamos. Não poderemos usar isso como atenuante. Ok, pessoal? Vamos começar então? Eu vou baixar aqui meu rosto para vocês acompanharem no fundo. Ok? Espero que vocês consigam enxergar direitinho. Eu vou tentar aumentar o máximo aqui, tá? Para não... Vou tentar cobrir isso bem a tela. Vocês conseguem ver aí, eu acredito, né? Aqui vocês têm o capítulo da parte terceira, né, do Livro dos Espíritos, das leis morais, né? Olha lá. Então a gente começa lá com o capítulo 1 da lei divina ou natural, 2 da lei de adoração, 3 da lei do trabalho, 4 da lei de reprodução, 5 da lei de conservação, 6 da lei de destruição, 7 da lei de sociedade, 8 da lei do progresso, 9 da lei de igualdade, 10 da lei de liberdade e 11 da lei de justiça, de amor e caridade e 12 da perfeição moral. Na última vez que a gente esteve por aqui, vocês me ouviram aí falar um pouquinho sobre cada, né? Dar apenas uma pincelada, né? Bem de leve mesmo, para vocês terem uma ideia aí
Por exemplo, o pessoal olha e fala, nossa, da lei, lei de destruição, como assim? Vamos saber, mas se você quiser saber um pouquinho, entra no último vídeo, você vai perceber, ok? E o livro vai baixando e começamos com o capítulo 1 da parte terceira, da lei divina ou natural, ok? Caracteres da lei natural, origem e conhecimento da lei natural, o bem e o mal, divisão da lei natural. Vamos saber o que é isso? Vem comigo então, pessoal. Vamos lá. Caracteres da lei natural. Pergunta 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. Então, o que é natural parte de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Vamos aprofundando mais isso, né? Porque o natural para nós, então, é ser bons, sermos felizes, né? Então, para chegar lá, temos que surfar nessa lei natural. Vamos ver. 615. É eterna a lei de Deus, eterna e imutável como o próprio Deus. 616. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Deus não engana, ou seja, então ele não muda as suas regras, não tem como ele desfavorecer lá no passado e favorecer agora, ok? Pessoal, antes de mais nada, antes de continuar, acho que é interessante falar que as leis de Deus são as leis que nos ajudam a evoluir, ok? A gente tem que entender que a lei, por exemplo, de reencarnação, ela está aí, é imutável. A lei de evolução, a lei da sobrevivência, assim como a lei da gravidade existe, né? E existem vários tipos de a força G, né? Que é tudo natural, a física em si são leis naturais, a lei da natureza, tudo isso é lei natural, né? Não tem como mudar, tem como o homem modificar algumas coisas de maneira razoável. Por exemplo, a gravidade, o homem constrói a máquina e consegue enganar a gravidade, né? Mas ao natural ele não consegue. Mas não consegue enganar, por exemplo, a lei da reencarnação, a lei da destruição, né? Outras leis mais que a gente viu. Então, entendam que tudo que forma, vamos dizer assim, essa rede de evolução, rede de pessoas, essa rede natural vem de Deus e é imutável e nos ajuda a crescer. Tá? Então vamos trabalhando aqui, na medida que a gente for lembrando de mais coisas, para dar exemplo a gente vai falando, beleza? Então a pergunta aqui, né? Será que Deus mudaria aqui uma coisa do passado, uma lei, e colocaria uma outra lei agora? Aí ele fala, Deus não se engana, Deus não se engana, né? E também não nos engana. Então, para ele fazer uma lei lá no passado e mudar agora é porque de alguma forma ele se enganou. Então isso não acontece. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. O homem muda a lei conforme a mudança da sociedade. Por que muda a sociedade, pessoal? Porque de épocas em épocas, novas pessoas vão surgindo. Novos espíritos vão surgindo. Aqueles que erraram no passado voltam para tentar consertar. Renovados, um pouco mais renovados. Então as ideias também renovam, né? Então as leis, elas também se renovam. Isso vai acompanhando, a lei acompanha o direito dos costumes. Então, antigamente você não precisava escrever para falar o que está certo e o que está errado, né? O costume local já fazia a própria lei. Isso acontece muito ainda, né? De existir alguns lugares que não precisam, aquela questão do fio do bigode, né? A confiança no fio do bigode. Mas o que acontece? Mudou a sociedade, a lei precisa mudar. Isso chama direito consuetudinário.
E Deus não precisa de mudar suas leis, porque as leis já são perfeitas. Então a única coisa que muda é o homem, Deus não muda. E Deus não vai mudar a lei porque o homem está mudando. Não, porque a lei é superior ao homem. Então o homem nunca vai alcançar a lei, porque ela é perfeita, assim como Deus. Então a gente vai se aproximando ao máximo de entender essas leis, mas nunca ser perfeita como ela. As de Deus, essas são perfeitas, as leis de Deus. Essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Quando começou? Desde toda a eternidade. Não tem começo nem fim. Assim como Deus. Não tenta entender isso. É impossível. 617. As leis divinas, que é o que compreendem, vamos lá de novo, porque ele faz uma pergunta aqui eu não entendi. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Então vamos lá. Elas compreendem no seu âmbito e que não somente ao procedimento moral. Vamos lá. Todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Ok? Dado ao homem aprofundar umas e outras, mas uma única existência não lhe basta para isso. Precisa estudar muito mais. Aí o Kardec deixa aquela notinha bacana que ele costuma fazer. Efetivamente que são alguns anos para a aquisição de tudo o de que precisa o ser, a fim de se considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado, insuficiente seria para tanto a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão o será quando curta, como é para a maior parte dos homens. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. Umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. As leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. 618. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequada ao grau de progresso dos seres que os habitam. Então vamos lá, pessoal. Aqui o nosso Pai, nosso Criador, fica evidente que ele apropria a suas leis conforme a natureza de cada mundo. Então os terrenos, os terráqueos, as pessoas que encarnam nesse mundo estão sob o crivo de uma lei específica, ok? Vamos lá, lei de reencarnação. Nós precisamos passar pela lei de reencarnação porque nós ainda somos errantes. Num planeta onde não existe mais reencarnação, vai precisar de lei de reencarnação? Não. Então, essa lei de reencarnação é própria para nós que reencarnamos. Não vai precisar mais do mundo dos felizes, ok? É um exemplo. Lei de destruição. Haverá necessidade de você destruir para renovar num planeta mais feliz? Bom, se nós estamos sempre renovando, pode ser que sim, mas o que torna a lei de destruição mais adequada é quando o mundo está totalmente tomado por algum tipo de
situação que não tem como voltar atrás. Aí você destrói e renova, tá? O exemplo, por exemplo, das eras que a Terra teve que passar para poder evoluir a espécie humana, por exemplo, eras do gelo, né? Essas famosas eras glaciais e outras tantas eras que nós tivemos, né? Então, certos mundos não vão precisar, principalmente aqueles que estão em andamento aí, a felicidade. Dificilmente vai ter que haver a destruição para poder continuar a sobrevivência ali, né? Aqui na Terra é bem provável que um dia, se não mudarmos aí o jeito de ser, né, das coisas, espiritualmente falando, estou falando com relação à parte terrena, a parte física, é bem provável que a destruição seria necessária, né, uma renovação no orbe. Né? Mas isso não aconteceria agora, e vai demorar muito ainda. Eu acredito que o mundo vai passar pela expiação, já vai estar em regeneração, talvez tenha que passar por isso depois para atingir o nível ditoso, né, de planeta. Né? Mas vamos lá, continuando para ver aonde a gente vai chegar com todos esse devaneio. Vamos lá. Conhecimento da lei natural. 619. A pergunta é: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, enquanto não progredirmos, não teremos preparo suficiente para entender as leis de Deus. Algumas nós conseguimos entender. Ele vai falar de uma delas aqui agora, o nosso querido Kardec. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que em cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância sem que deles tenha dependido ou se instruírem, né? Então aqui está na pergunta 171 a 222 essa questão, né, da necessidade da reencarnação, essa questão de sair do bruto para o mais polido, né? E se não chegar a essas existências, a gente não chega ao conhecimento necessário. Por isso que tem a reencarnação. Também, né? Pergunta 620. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus que depois de encarnada? Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido e dela guarda a intuição. Guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Então as leis de Deus, já praticamente algumas até, né, encrostadas no nosso DNA, vocês vão entender quando chegar o momento. Mas umas a gente aprende do outro lado, relembra, né? E quando a gente chega aqui, às vezes a gente esquece. Mas isso é normal para o nosso adiantamento, né? O momento que a gente se enfrenta agora, é normal que esqueçamos. Mas o que nos faz lembrar é esses estudos. Não podemos esquecer das leis e tentar aí, no máximo respeitar. 621 é a pergunta. Onde está escrita a lei de Deus? Uau! Na consciência. Cada homem, cada espírito já tem encrostado no seu DNA espiritual as leis de Deus. Olha só. Então a gente naturalmente já tem em nós. Não tem como falar que não alguma coisa ou outra praticada, não é coisa ruim. Sim, a pessoa sabe que é coisa ruim. Ela vai ignorando, vai formando a sua carapuça, sua armadura aí né, apenas para usar como subterfúgio que não sabia, né?
Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Isso quer dizer o que, pessoal? Não é porque a gente não lembra que a gente não tem responsabilidades, né? Então tá no DNA, por quê? Porque necessita ali da gente ter essa intuição, ter esse conhecimento, né? Essa necessidade do homem ser atraído pela lei, por exemplo, na questão da reencarnação. Mesmo que bater o pé não quiser reencarnar, vai chegar uma hora que vai ter que reencarnar. Tá no nosso DNA, isso vai nos atrair de maneira automática, né? Embora hoje a competição é muito grande, tem muita gente aí que, né, tá pedindo pelo amor de Deus para reencarnar porque a competição é grande, muito grande, muita gente querendo reencarnar e pouco espaço. 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei. Indubitavelmente, ou seja, sem dúvida, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Bacana, né, pessoal? A gente tem aí vários, né? Não precisa nem falar, né? São vários espíritos superiores. Jesus, o primeiro deles, o maior deles. E aí, por diante, tem aí os profetas, todos esses que, né, encarnaram aí, trouxeram as leis na nossa mão, assim, a gente pôde experimentar um pouquinho e às vezes até dar as costas. O que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus, não se tem enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Certamente hão dado causa a que os homens se transviassem. Aqueles que não eram inspirados por Deus e que por ambição tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram, afinal, homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Pessoal, que teve muita gente aí que saiu do caminho, né? Como ele diz aqui, né? Muita gente surgiu para desviar a função mesmo. Muita gente veio com vamos dizer assim, com uma ideia formada que não tinha nada a ver com as ideias de Deus, né? Com a lei de Deus. Esses daí, infelizmente, né? Acaba ensinando coisa errada. Olha lá, os erros que ensinaram. Então, às vezes até servindo até de base para algumas coisas, né? Como por exemplo, a época do Antigo Egito, que tinham vários deuses, aí tinha que vir para um espírito missionário para poder unificar isso daí. Moisés, por exemplo, é um deles, né? Que unificou, né? Akenaton unificou, mas aí tiveram que enfrentar. Mas outros não, outros como que queriam sustentar essas questões, né? Há vários deuses, então quer dizer, foge daquilo que é verdade, acabam sendo equivocados. Vamos para a pergunta 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Falamos neles agora, profeta. O verdadeiro profeta é um homem de bem. Então o primeiro requisito, ser um homem de bem, inspirado por Deus. Então, naturalmente, falar de Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Palavras sem atos não é nada. Então há necessidade de falar e agir. Um sem o outro não encaixa. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Impossível. Ok, pessoal? Então Deus não vai utilizar aí um mentiroso para poder veicular a verdade. Vai procurar sempre aquele que tem a verdade, né?
é a pessoa mais verdadeira, vai se encaixar dentro desses perfis aqui. A gente tem, inclusive, num dos nossos vídeos, o perfil de quem você deve acreditar. Tá lá na introdução do Livro dos Espíritos. A gente falou sobre isso. Vai lá no comecinho, vocês vão conseguir achar. Depois eu procuro e coloco um card para vocês aqui. Beleza? Aí é só clicar e ir lá que vocês vão entender. 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Precisa falar? É o nosso mestre Jesus. Jesus, nosso mestre. A gente tem que agradecer bastante Jesus, né? Porque além de ser o nosso governador, ele, né, teve aí a coragem de se oferecer para vir ensinar para a gente o que a gente tem ainda dificuldade de aprender há mais de 2000 anos, e se colocou aí num sacrifício por nós. E tem muita coisa aí bacana ainda por conta das histórias aí que a gente ouve de Jesus, até mesmo histórias dele já desencarnado no mundo astral, que nós espíritas temos o privilégio de aprender, né, e ouvir. Vamos lá o que o Kardec fala sobre Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Perfeição moral. Essa é a palavra, né, o termo-chave. Deus nolo oferece, ou seja, oferece Jesus para nós como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. É a expressão mais pura da lei do Senhor. Foi o melhor que reproduziu a lei de Deus. Porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. O que é o Espírito Divino o animava? Sendo ele, Jesus, o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então quer dizer, ele é com Deus, sempre foi. Então o nosso Pai sempre esteve com ele o mais perto possível para que ele pudesse vencer no seu objetivo. Jesus venceu com louros, muitos louros, tanto é que a gente fala dele há muito tempo. Talvez aí um dos poucos que ainda tem seu nome falado depois de tanto tempo, né? E falado todos os dias. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o tem transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples, leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Então, as pessoas às vezes trazem aí algumas situações dizendo que é lei de Deus, né? Na verdade são simples leis, não, eu nem diria como simples leis, mas até mesmo aquelas coisa bem primitiva mesmo, né? Bem primitiva, não só simples, como primitiva, coisa muito voltada para o mundo material, coisa que não tem nada a ver com Deus, né? Deus não vai ensinar a gente a amar coisa de material, vai ensinar que é essencial para a sobrevivência. Porém, necessário é ter o espírito em primeiro lugar. Mais uma pergunta, 626. Só por Jesus, pessoal, só por Jesus. A gente sempre fala, né? Só por Deus, só por Jesus. Então vamos lá, só para descontrair um pouquinho. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais. Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição os homens o tiveram. Então quer dizer, somente com Jesus essas leis foram reveladas, né? Será que antes do aparecimento a gente já tinha aí por intuição essas leis? Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Olha a chuchadinha. Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-la.
pelos ensinos mesmo incompletos que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente, ou seja, a semente plantada por Jesus. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi o homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram desde todos os tempos proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Beleza? Mais um pouquinho, mais uma última perguntinha aqui, até a página 298. 627 é a pergunta para a gente encerrar hoje, pessoal. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Então vamos lá, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Então quer dizer, depois de tudo aquilo que Jesus passou, ainda tem necessidade dos Espíritos de falar? Falar mais alguma coisa? Jesus empregava a miúde, ou seja, frequentemente, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Então, se Jesus não falasse em parábolas, ele não teria conseguido passar do primeiro dia de missão dele, né? Ele teria sido morto antes. A pessoa já falar que ele era louco. Já tinha uns caras que já falavam, né? Mesmo ele falando em parábolas, essas coisas. Mas se ele tivesse aberto o jogo de cara, já teria fracassado. Então assim, continua. Faça mistério agora que a verdade se torne inteligível. Ou seja, os Espíritos chegam para abrir essa porta que Jesus ensinou o caminho. Então Jesus falou, a porta é essa, agora é com vocês. Os Espíritos trazem essa chavezinha aí para mostrar para nós, olha, viu? Agora o que Jesus falou é isso daqui, ó, como tá claro, né? Vamos tirar um pouquinho dessa nuvem da frente, olha como ficou um pouco mais claro, né? Então ele tira a parábola fora, né? E mostra pra gente o que Jesus queria realmente dizer, né? Com os olhos voltados todo para a espiritualidade, ou seja, as pessoas que acham que Jesus veio pregar aqui para você, que é importante você ter dinheiro, que é importante você deixar o seu dízimo, metade do seu salário, 10%, 20%, porque você vai ganhar o seu espaço lá no céu. Putz, e esquece tudo isso. E esquece. Não é isso que Jesus veio ensinar. Jesus vem ensinar pra gente o amor. Não é o amor ao dinheiro. Não é o amor ao egoísmo, né, a avareza, essas coisas. Não é nada disso. É a gente abrir um pouco mais nosso coração para ajudar as pessoas. Entendeu? Não é independente de ter dinheiro ou não. O dinheiro é um arrimo para nós no sentido da gente ter um pouco mais de conforto e ganhar a nossa possibilidade de vencer, né, alguns obstáculos. Mas não necessariamente você precise disso para vencer. E facilita um pouco mais o caminho, né? Para uns vem até mais, o que dificulta muito também. Para outros vem menos, o que também dificulta dependendo do ponto de vista da pessoa, né? Então, uns não vão ter dificuldade de ter pouco, outros vão ter dificuldade e vice-versa, entendeu? Mas não é essa a ideia, pessoal. Jesus veio para trazer para a gente aí a luz espiritual, a luz terrena. Deixa que o sol ilumine a terra. Deixa que o sol ilumine a terra. Não é isso que a gente tem como missão aqui. E ele continua, muito necessário que aquelas leis sejam explicadas, as parábolas, né, várias, e desenvolvidas. Tão poucos são os que compreendem e ainda menos os que as praticam. Então a gente vê, por exemplo, né, eu gosto das histórias eu gosto muito daquela parábola, né, de Jesus do bom samaritano. Eu acho muito bacana, né? Aquele aspas, né, inimigo ajudando a pessoa independente de quem ela é, né?
mudando ali a visão das pessoas com relação à origem daquele cidadão que ajudou e que passaram vários da mesma cidade ali, vendo a pessoa no chão caída, né? Passaram, olharam e simplesmente ignoraram. Chega lá aquele que é considerado o inimigo, que na verdade não era, mas tinha ali uma rixa entre eles, né? E aí o homem vai lá, ajuda o cidadão caído e leva até um lugar para ele poder se recuperar. Quando chega na cidadezinha, descobrem que é um samaritano que entra ajudando ali o cidadão, que por sinal ainda acaba ajudando, se não me engano, ele recompensa a pessoa por ajudar. Então assim, mas a recompensa não é a dele, né? Não é a material, a recompensa é a divina. Essa é quem tem que entender. E continua aqui. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas. Os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Beleza, pessoal? Vou deixar vocês agora. A gente volta com mais vídeos. Próximo episódio a gente continua dos 628. Beleza, pessoal? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.